Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o canal Viver o Câncer Metastático. Eu sou Fabiana Zolini, hoje eu estou com a doutora Jaqueline Polim Andrade, que é advogada, e a gente vai falar sobre direitos de pacientes com câncer. Não todos, não tem como num vídeo curto, por mais longo que seja, aí se a gente conseguir 15 minutos, ainda assim é muito pouco tempo para a gente poder falar de todos os direitos, mas vamos dar uns tópicos, né? A doutora Jaqueline vai falar com a gente assim os principais. E aí depois, mais pra frente, quando vocês tiverem dúvidas, e é só escrever e a gente pode ir aprofundando os assuntos aos poucos. Ok? Vamos Boa lá. tarde, Fabi. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho das pessoas portadoras de câncer e seus direitos. Como a Fabi já falou aqui, são muitos, não tem como falar em pouco tempo, todos, esclarecer os detalhes de todos, mas vamos lá. Primeiro é importante esclarecer o quê? Não basta você ser o portador de câncer, tá? Para você conseguir alguns direitos, você precisa preencher alguns requisitos. Tá? Começando. O portador de câncer ou seu dependente tem o direito de sacar o PIS e o PASEP, tá? Da mesma forma, o fundo de garantia, você pode sacar. Você tem o direito a requerer o cartão de estacionamento para você parar naquelas vagas especiais. Vocês podem ver em shopping, supermercados, tem sempre vagas destinadas aos idosos e pessoas portadoras de deficiência. Tem que preencher também alguns requisitos. Você vai procurar o órgão competente, né, do seu município e ver o que você precisa. Você vai passar por uma perícia para comprovar que você tem essa condição de deficiente e conseguir o cartão. No INSS, o que você consegue? Direto no INSS, que são os mais conhecidos, né? É o LOAS, que é o benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, né? Preenchendo também os requisitos em relação à hipossuficiência, né? De renda per capita, que você tem que comprovar a sua situação econômica. O auxílio-doença, você que contribuiu, né, com a Previdência Social e foi acometido pelo câncer, precisa ser afastado, precisa receber auxílio-doença. O que muitos não sabem é que existe um período de carência. Então, em algumas situações, Fabi, a pessoa acha que porque ela deixou de contribuir, faz mais de 12 meses que ela deixou de contribuir com a Previdência, que ela não tem mais esse direito. E ela tem. Existe um período de graça de até 36 meses. Olha que tá? importante. Isso, então você procura o INSS, porque isso também depende de alguns requisitos, da quantidade de contribuições que você teve antes disso. Então, você pode ter um período de graça de 12, 24 ou 36 meses. Então, procure a agência do INSS, né? E veja em qual dessas situações você está enquadrado. Aposentadoria por invalidez. Você, que também era contribuinte, conseguiu aposentar por invalidez. E você depende de uma pessoa, né, de forma permanente que te dê uma assistência. Uma cuidadora, um cuidador, né? Ou qualquer pessoa, tá? Não precisa ser um profissional, tá? Especializado, formado. Alguém que passe a viver em função de cuidar de você, né? Permanentemente você vai ao INSS, vai comprovar também essa situação, né? E você vai pedir um acréscimo de 25% sobre o valor da sua aposentadoria, tá? Que já ajuda. O atendimento domiciliar. Você precisa, para conquistar alguns direitos, você precisa de um exame médico, você precisa de uma perícia do INSS. Se você comprovar a sua impossibilidade em decorrência da sua doença, de estar sequelado, você terá o direito um exemplo, do perito ir até a sua casa fazer a perícia. Então, se informe em relação a isso também, que é o atendimento domiciliar. Eu já passei por isso e fui de muletas nos tratamentos que eu estava fazendo. Não podia andar, tinha bolhas horríveis nos pés e enfim, várias outras sequelas do meu tratamento. Não sabia e fui para o INSS de muleta, quase de maca fui, eu não sabia dessa lei. Então, sim, você tem esse direito. Uma lei então, importante. Vamos ligar no INSS, nas instituições que vocês tiverem dúvidas, ligue, que tire, porque às vezes cada município tem sua regra, né? Cada estado tem sua regra, então busque, procure. Hoje em dia você joga no Google, já vai aparecer tudo também, né? Então busca, vai atrás. A quitação da casa própria em decorrência do financiamento imobiliário, né? Você tem o direito de quitar. Na maioria dos contratos já tem o seguro, né? O seguro por invalidez e por morte, para fazer a quitação, tá? O que se discute hoje é o seguinte: você já tinha essa doença quando você fez esse contrato? Sim, já tinha. Eles te exigiram um exame prévio?
Não exigiram. Então, alguns juízes já estão dando que você também tem direito a esse seguro, porque a obrigação é deles exigir esse exame prévio, tá bom? Importante. Então, é uma outra E situação. também, como a gente já havia conversado, às vezes você tem a doença, você é portadora já do câncer, mas ainda não Sim, sabe. não sabe, não tem conhecimento. Você passa a ter conhecimento após a assinatura do contrato, é válido mesmo assim, Sim, né? A prioridade processual, né, que é muito conhecido, você entra com uma ação judicial, seu advogado vai lá e prova por meio de documentos, né, que você é portador do câncer, né, de alguma deficiência, enfim, até o idoso, né, e administrativamente também, o processo administrativo também, não só o processo judicial, você tem prioridade, tá, na tramitação desses processos. Assistência médica no exterior é pouco conhecido, esse direito, Fabi. Em razão de alguns acordos internacionais, tá? Você que contribui com a Previdência Social vai viajar, você tem direito à assistência médica, odontológica e farmacêutica em alguns países. São eles Portugal, Itália e Cabo Verde, tá? Você antes de viajar, vai no órgão competente, vai se informar o que você precisa, né, para ter esse... chama Certificado de Direito à Assistência Médica, é emitido pelo Ministério da Saúde. Então você busca no seu município essas informações e você tem direito a isso. Importante também, porque muitas vezes quando nós viajamos pagamos caro, né, aqueles seguros de viagem. Sim. Então se você já está indo para um desses países, já fica sabendo que você tem direito. Já fica a dica aí. Já fica a dica. Direito ao medicamento, né? Como sabemos, o Estado ele tem o dever, né, de fornecer esses medicamentos. Você tem que comprovar a sua situação, né? Por meio de atestado médico, bem como comprovar a sua situação de hipossuficiente. Você não tem condições de arcar com esses medicamentos. Aí o Estado tem que te fornecer. Cirurgia de reconstrução mamária também é bem conhecida, né? Sim. Aquela mulher que foi submetida a uma cirurgia teve que retirar de forma parcial ou total a mama. Ela tem direito pelo SUS, né? O SUS tem que fornecer essa cirurgia ou até mesmo o plano de saúde, eles precisam fornecer. E para essa reconstrução mamária já tem algumas decisões que essa cirurgia pode ser feita também na mama saudável, tá? Por conta da simetria. Isso é o que muita gente não sabe. Tem Sim. direito a fazer, mesmo que a outra mama não tenha a doença, ela pode também fazer a reconstrução em ambas para que haja... Por conta da simetria, sim. Já tem algumas decisões judiciais nesse sentido também. O plano de saúde. Vamos lá. Você vai lá, você tem que ser internado, você tem que passar por um procedimento, você chega no hospital, eles já te pedem um cheque calção ou um depósito prévio. Inadmissível. Não pode, não admita que eles não podem exigir isso de você, tá? Outra coisa, não tem leito. Vou te deixar na enfermaria, vou te colocar num leito inferior. Não, ele vai te colocar... se ele não tiver o leito da categoria que você paga, ele tem que te colocar num leito superior, num quarto superior. Tá? E não pode cobrar diferença por isso. Então é aquela história, não pode. Tão bom ou melhor. Isso, não pode. Porque quem não tem o leito disponível é ele. O seu pagamento está sendo efetuado da mensalidade, ok? E aquele idoso ou menor, portador de câncer, que necessita daquele acompanhante, isso também é estendido ao acompanhante, inclusive em relação à alimentação, tá? A quimioterapia oral, né? Desde do ano de 2014 aí, os planos de saúde contratados a partir de 1999 e adaptados têm que fornecer esse tratamento da quimioterapia oral domiciliar. Aí vem a discussão. E aquelas pessoas que tinham o contrato antes de 1999? Você vai ligar na ANS, se o seu contrato for depois de 1999, a ANS vai te orientar, consegue intervir em alguma situação, se estiver tendo algum problema, mas normalmente não tem, tá? Os planos de saúde adaptados já sabem dessa regra. Mas, se for antes de 1999, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, não pode intervir, porque aí não tá já mais não tá na alçada dela, né? Ela não pode exigir algo que já não tá mais na alçada dela, mas judicialmente você pode brigar por isso. E já tem algumas decisões que estão concedendo esse benefício, esse direito mesmo para os planos de saúde adquiridos antes de 1999. A data exata é 2 de janeiro de 1999, tá? Então fica aí mais uma dica num paciente nessa situação, pode recorrer à justiça também. Rodízio de veículos em São Paulo, né? O famoso rodízio lá em São Paulo. Aquele portador de
de câncer, né, deficiência, que esteja em tratamento. Lógico, gente, tudo é mediante comprovação, tá? Você vai aos órgãos, você vai ter que comprovar, tá? Que você está em tratamento, que você é portador de câncer, ou que você não dirige, mas que aquela pessoa te transporta. Você vai poder conseguir a liberação desse rodízio, tá? O direito de transporte, estadia e alimentação. Existe uma lei que fala que o município tem que te fornecer um valor, né? Cada município conforme as suas condições, tá? De ajuda de custo para o paciente se deslocar para outro município para poder ser submetido a tratamento, porque naquele município não tem. A realidade é que, quando é dada essa ajuda de custo para esse paciente, na maioria das vezes, é um valor muito inferior ao que ele realmente gasta. Mas também é um direito, inclusive estendido ao acompanhante, tá? Mas aí vai de cada município. Transporte público gratuito, urbano, né? Urbano. Aqui em Ribeirão Preto existe essa possibilidade de isenção de tarifa, tá? Você também vai buscar no órgão competente, você vai ter que comprovar que você está em tratamento. E aí eles vão te orientar quais demais requisitos, documentação que você precisa levar para conseguir a isenção de tarifa de transporte público urbano. O transporte municipal, estadual e interestadual. O que acontece? Existe o chamado passe livre. Se você, portador de câncer, com deficiência mental, física, visual, você vai ao órgão também e você tem que comprovar que você tem renda menor, né, inferior ou igual a um salário mínimo. Tá? Tudo vai ser mediante comprovação, ou da sua deficiência, ou da sua doença, ou do seu tratamento, ou da sua hipossuficiência, que é em relação financeira, e você vai ter direito ao passe livre. O que é isso? Toda agência de viagem, né, todo transporte, todas as empresas, eles precisam disponibilizar 2 assentos por viagem, tá? Para essas pessoas. Eles pedem para você chegar com até 3 horas de antecedência para conseguir reservar. Lógico, você às vezes vai chegar e não vai ter, né? Já não vai ter mais essas vagas. Eles vão te agendar um dia, um horário para uma próxima viagem, tá? Mas você tem esse direito. O que acontece? Em algumas situações, os juízes estão dando viagem aérea, né? O paciente precisa ser submetido a um tratamento, não tem condições nenhuma, tá num estágio grave, precisa ser transportado de avião, e esse benefício vai se estender também ao acompanhante dele, tá? Os juízes falam que eles pagam, né, 20% do valor da passagem. Só que existe empresas aéreas que no site deles pode procurar a cortesia para essas pessoas portadoras de câncer em tratamento, inclusive para os acompanhantes. Sim. Então, mediante comprovação, emissão dos documentos, né, que eles exigem, você pode ter essa cortesia das empresas aéreas. Importante. Só em viagem nacional, né? Sim. E para tratamento. Para tratamento, isso é importante ressaltar. Educação. O estudante que foi acometido pelo câncer está impossibilitado de comparecer às aulas. Mediante comprovação também, laudo médico, ele vai receber os exercícios, né, em casa, sob supervisão também da instituição, e até que ele possa voltar, se ele puder voltar. Em relação a descontos das mensalidades, isso fica a critério de cada instituição, viu, Fabi? Tem umas que, por conta da política de responsabilidade social, eles dão desconto na mensalidade para aquele estudante portador do câncer e também para aquele estudante que tem pai e mãe portador dessa doença. Mas é política própria. Política, né, própria. Cada tá? caso. É de cada instituição. Isso. A isenção do IPTU, famoso IPTU. Que aqui em Ribeirão não temos. Não temos ainda. Eu estava conversando com a Fabi aqui. Vocês, nessas situações, portadores de câncer, vocês precisam se unir, as ONGs também, e cobrar. Cobre dos vereadores, cobre do prefeito da sua cidade. Por quê? Só assim vocês vão conseguir buscar alguma coisa. Eles têm que legislar sobre o assunto. Aí vocês vão conseguir conquistar mais esse direito, né? O não já tem. Então, vamos atrás, luta por isso. Vamos falar mais disso ainda, isso. Em outros vídeos. Araraquara, parece que Araraquara já está com a isenção do IPTU para os portadores de câncer. Pois é. Tá? Então, vai atrás dos vereadores, cobra isso e vamos lá. Mais um direito para vocês.
Bom, compra de veículo com isenção de impostos. Quando você vai comprar um veículo, tá? Você precisa de uma deficiência física, visual, mental, autista, você tem lá desconto de alguns impostos. IPVA, ICMS, IPI e IOF. Só que você não vai comprar um veículo, já vai ter isenção de todos. Não, você precisa também preencher requisitos para ter isenção de cada um deles. Então, que são requisitos diferentes para cada um. Por exemplo, no IPVA, IPI, ICMS, você deficiência física, mental, visual. Já no IOF, só abrange a deficiência física. O deficiente visual, mental, autista não tem direito à isenção do IOF. Então, vocês têm que especificar, vocês têm que buscar para ver o que você precisa para conseguir a isenção de cada um desses tributos. Onde você se encaixa, né? Onde você se encaixa. Alguns você vai conseguir a isenção uma vez a cada 2 anos. Tá? Não que você não possa, você adquiriu o veículo. Teve a isenção do ICMS. Não que você não possa vender o veículo e comprar outro veículo, você pode, só que você não vai ter essa isenção se você fizer isso em menos de 2 anos. Existem exceções? Existem. Em alguns casos que o delegado autorize, você pode ser isento sim, em menos de 2 anos, se você vender esse veículo para um outro portador de deficiência. Mas isso são exceções, a regra não é essa, tá bom? Testamento vital. Testamento vital. Pessoa com tabu. Pessoa com 18 anos ou mais, ou aquele emancipado, ele pode deixar registrado previamente a sua vontade, tá? Os seus desejos sobre os cuidados e tratamentos que ele quer ser submetido quando ele chegar no estágio da doença, naquela fase terminal, que ele não consiga mais expressar sua vontade. Então, assim, como que não tem regra para fazer esse testamento? Ele pode ser verbal, você pode falar para o médico, até onde, né? Até onde vai os seus, né? Seus desejos, você está em sua consciência, você pode se expressar, tá? Você fala pro médico e tem que anotar no prontuário médico. Desistiu, seu desejo não é mais aquele, você avisa o médico e ele vai tirar aquilo pro prontuário médico, tá? Pode fazer num simples papel, numa simples folha, entregar para alguém, só que aí você corre o risco dessa pessoa, né? Perder, não respeitar, enfim. O que a gente orienta? Faça o testamento escrito, assina 2 testemunhas e registre em cartório. Se um dia você desistir, você vai lá no cartório e pronto. Cancela aquilo e acabou, tá? Não é uma eutanásia. O testamento vital não, vou autorizar que ele me dê uma injeção e acaba com a minha vida. Não é isso. É quando você estiver lá na fase terminal, não conseguir se expressar, lá vai estar no testamento vital. Quais eram os seus desejos? Quais são os seus desejos, né? Até onde? Uma morte natural. Não quero viver à base de aparelhos, sim, né? Eu não quero ser entubada. São esses tipos de que é a morte natural, né? Porque hoje em dia a medicina né, vem com muita coisa aí que consegue prolongar. Tá? O paciente fica lá um tempão, em estado vegetativo até muitas vezes, sim, né? E com a vida prolongada através de aparelhos. Então, se você não quer isso, você já tem que deixar escrito antes. Isso você pode também cancelar a qualquer momento, né? A gente estava conversando aqui, não é o caso de você, o caso da Fabi. Quero parar de fazer quimioterapia. Ela não precisa fazer um testamento vital para essa situação, porque ela está vivenciando isso agora e ela tem condições de optar por isso. Né? Se ela quiser parar de fazer a quimioterapia, ela vai parar. É uma opção dela. O testamento vital é lá pra frente. Não vai parar não, né, Fabi? De jeito nenhum. Vamos lá. Enquanto respira, isso aí. Para Deus nada é impossível, né? De jeito nenhum. Vamos lá. Agora o portador de câncer e os direitos trabalhistas. O trabalhador acometido de câncer que estiver ainda em condições de trabalhar, de ocupar o cargo, ele pode continuar trabalhando normalmente. Se o empregador dispensar ele de forma discriminatória porque ele foi acometido por essa doença, ele tem direito a procurar a justiça e pedir a reintegração no trabalho ou uma indenização por conta dessa dispensa discriminatória. A questão é, nossa, mas como eu vou comprovar que eu fui dispensado discriminatoriamente? Existe o chamado ônus da prova, né? Normalmente quem tem que provar é aquele que alega. Só que cada caso é um caso, a gente pede inversão do ônus da prova, o juiz vai analisar caso por caso. Por que isso? Porque muitas vezes, na maioria delas, o funcionário, o trabalhador, não tem condições de comprovar que ele foi dispensado de forma discriminatória.
Não adianta você dar o direito para ele e não dar a forma dele provar isso. Então, a gente pede a inversão do ônus da prova, por quê? Porque o empregador vai ter que provar que ele não dispensou aquele funcionário por conta da doença dele, mas sim por questões financeiras ou por qualquer motivo que seja, tá? Quando a dispensa for imotivada, né? Sem justa causa, Sim. tá? Então, vale a pena tentar também, se você tem, né, plena convicção que a dispensa foi discriminatória, tá? A questão de concurso público. Você vai prestar concurso público, você é portador de câncer. Ó, nada te impede também que você preste concurso público solicitando preencher aquela vaga de deficiente, tá? Não tem nenhuma lei que impeça isso. Então, se você quiser preencher, você pode preencher, mas antes disso, conversa lá, vê se enquadra nesse... Estando apto para exercer a função, né? Para disputar aquela vaga, né? Você passou no concurso público, passou em todas as fases, chegou no exame clínico, eles não te aprovam porque você é portador de câncer. Busca também a justiça, se isso não for se não conseguir isso, né, extrajudicialmente, lógico, primeiro sempre tentar extrajudicialmente, conversar, né, vias administrativas. Não conseguiu e você está apto a ocupar aquele cargo, não é só porque você está no tratamento da doença que você vai ser excluído do cargo. Não, se você está apto, se tem comprovação de que você está apto, você tem sim, você tem o direito de ocupar aquele cargo público, tá? O trabalhador foi aposentado por invalidez por conta da doença, né? Meu caso. É o caso da Fabi. E o contrato da Fabi, por exemplo, está suspenso. Você que está aposentado por invalidez, seu contrato está suspenso. Você continua vinculado ao convênio médico da empresa, tá? Existem algumas decisões já que estão obrigando as empresas a continuarem pagando até o auxílio alimentação para esse funcionário que foi aposentado por invalidez, que está com o seu contrato suspenso por conta da doença. E aí o INSS passou 5 anos, te deu alta. Passaram 5 anos. Mesmo assim, a súmula 160 do TST fala que você pode voltar ao trabalho. Só que é facultado ao empregador querer que você volte a trabalhar ou te pagar uma indenização na forma da lei, lá dos artigos da CLT. E aí isso daí é faculdade do empregador, realmente. A questão é, muitas vezes, o empregador te registrou com um salário só que ele te paga mais por fora. Registrar o valor menor, isso. Né? Na hora que você você recebeu essa aposentadoria por invalidez, você não recebeu o valor total, porque ele não recolhia sobre o valor total. Da mesma forma, o fundo de garantia. Então, o que acontece? Tenta, se acontecer essas situações, que o correto é não acontecer, né? Tem que registrar pelo valor que você realmente vai pagar para o seu funcionário, mas se acontecer isso, tentar fazer um acordo extrajudicial. Olha, você não pagou INSS, não recolheu, né? Proporcional ao valor que você me pagava. Vamos fazer um acordo, como o INSS está me pagando menos do que realmente é devido, você me paga essa complementação por fora. Da mesma forma, fundo de garantia, não saquei tudo que eu tinha de direito de sacar, porque você não recolheu o que era para ser recolhido na época, né, antes de eu aposentar por invalidez. Vamos também, conversa, vamos fazer um acordo extrajudicial, te pago como forma de indenização, enfim, seu contrato está suspenso só para você não ficar prejudicado nesses 2 pontos, de INSS, da aposentadoria e do fundo de garantia. Infelizmente, se não conseguir fazer um acordo extrajudicial, tem que partir para a justiça, mesmo seu contrato estando suspenso, não tem problema nenhum, porque é seu direito. Eu acho que é isso por enquanto. Acho que a gente, numa próxima oportunidade, pode aprofundar mais sobre os temas específicos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, manda a pergunta. Fabiana, eu quero que você fale mais a respeito disso ou daquilo. Isso. E aí a gente volta abrangendo, né? De forma detalhada, né? Porque mais. Cada direito tem as suas peculiaridades, seus detalhes, requisitos. A gente tentou dar uma forma geral aqui. Uma coisa rápida, porque ainda assim já extrapolamos, mas é isso aí, pessoal. Por enquanto, obrigada, doutora Jaqueline, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, curta a página, tá? Firme e forte e estamos aí na próxima semana, se Deus quiser. Beijos.